um efeito de translação no corpo. Mas ele está pedindo conceberia aí o momento desta força. Essa força F ela é vertical. Quer dizer, o momento desta força ela tem intensidade de 600 newtons em relação a esse ponto. Como a gente conceberia? No texto ali eu coloquei o ponto A. O ponto A é um ponto genérico. Pode ser A, B, Q, qualquer ponto. Então, aqui eu estava imaginando o momento da força em relação a um ponto. Eu chamei de O. Aqui eu quero o momento dessa força em relação a esse ponto A. Como eu faria? Vamos lá. O momento da força, o que a gente faria? A força vezes a distância. É a força vezes a distância. Primeiro, esse momento aqui vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo. Positivo. Negativo. O ponto A está aqui, a força é vertical para baixo. Ó. Sentido horário. Um momento negativo. Exatamente. Eu aceito que vai ser negativo. Exatamente. Qual o valor da força? 600. 600 newtons. E a distância? 450. Tem que Oi? 40 cilíndros, não 40. Não, nem por isso. Tem que achar 40 vezes o cosseno do teta. Que observe, ó. Pela definição, o momento da força em relação a um ponto é a distância da linha de ação da força até o ponto. Então, a linha de ação da força não é essa. E a distância da linha de ação da força até esse ponto é 40. Que ali, a gente passa. Essa linha O D vai ser isso aqui, tá percebendo? Exatamente. Linha de ação da força, aí a distância desse ponto até a linha de ação da força. A distância não é medida assim, não é isso? A distância de um ponto a uma reta não pode ser medida assim, oblíqua. Tem que ser perpendicular. Então eu não posso fazer daqui para cá. Porque nem a distância da linha de ação da força, a distância é medida assim. Tá claro isso? Só não entendi o negócio da mão. Que a mão foi. Ah, certo. Beleza. Por que ficou negativo? Então, vamos lá. Essa força não é vertical para baixo. Tu concorda que se essa estrutura for girar em relação ao ponto A força não está aplicada assim, a tendência disso aqui não é fazer isso? E esse sentido aqui é o quê? Horário.
final. Foi estabelecido. Agora, por que ali foi positivo? Observe, a força que está aplicada aqui, a tendência dessa força em torno do ponto O estaria puxando para cima. A força foi. Aqui a gente faz algumas dúvidas, mas quando a gente fizer a formulação vetorial, vai definir toda a dúvida. Então, vamos lá. Ó, D é igual a D é igual a 40 Tá legal? Ok? O D é igual a 40 cosseno de 60. Então, D é igual a 40 vezes cosseno de 60. Então a distância D, na verdade, não é 40, é 20. Alguma dúvida aí? Tem como Então você vamos lá. explicar de novo? Oi? Como foi que você achou D? Com D? certeza. Sim. Isso? A distância desse ponto até essa reta não é medida assim? Não é medida assim? Aí você diz, olha, pela definição, cosseno de 60 é igual a quê? Como é a definição geométrica, trigonométrica do cosseno de 60? Cosseno de 60. Cateto adjacente. Quem é um cateto adjacente? B. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 40, né? A hipotenusa não é o oposto ao ângulo de 90? Então, fazendo aí meio pelos extremos, D é igual a... Não precisa fazer tudo isso. Se isso aqui é o cateto adjacente, se é a hipotenusa, eu quero a projeção da hipotenusa sobre o adjacente, 40 vezes cosseno de 60. Porque o cateto adjacente está associado ao cosseno e o cateto oposto ao seno. Aí. Bom, então, olha, o momento da força em relação ao ponto. Entende aqui, ó, a notação? O momento da força F em relação ao ponto A. Esse momento a gente decidiu que ele é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, menos. Menos o quê? F vezes D. Então, o momento da força em relação ao ponto A vai ser menos. Quanto é a força? 600. E a distância? Essas coloridas aqui eu estou de palhaçada. 20. Então, o momento da força em relação ao ponto A vai ser menos 12. Observe. Isso aqui estava em Newton, isso aqui em centímetros. Isso é Newton vezes. Não está no sistema internacional, mas ninguém pediu. Tem algum lugar pedindo aí do sistema internacional de unidade? Então pronto. 12.000 Newton vezes centímetro. Não leia Newton por centímetro, não. Porque por centímetro é quando é uma razão. Aqui não, é um produto. Vai Newton vezes centímetro. Esse é o valor do momento. Esse momento também, ele é conhecido como histórico. Né? Não, se mexe, eu estou só com solo. Aí se derreter, viu esse negócio aí com o concorda? E ali tem apenas uma força, mas pode ser que uma estrutura atue mais de uma força. Eu quero saber qual é o momento que esse conjunto de forças causa em um ponto. Porque aqui eu poderia ter, nessa porta, por exemplo, o cara aplica uma força para cá, outro para lá, o pé para assim, entendeu? Aí é força. É,
somatório, uma soma algébrica. Cada força no caso do momento, aí eu pego o momento de uma em relação àquele ponto, o momento da outra em relação ao ponto e faço um somatório, uma soma algébrica. Então, não seria difícil a gente prever o seguinte, ó, se eu tenho uma estrutura e nessa estrutura eu tenho Não sabe de remédio, que já tudo pra cá. Quando eu não tinha um alucinóide, não jogou. Ui. O Dias é bom ficar as cabeças. Toma. Olha. Então, generalizando, ó. Quantas forças tem aqui nesse corpo? Não é infinita, é finita, né? É a quantidade N. Tá? Razoável. Então, eu tenho 1, 2, 3, etc. N forças. Então, nesse conjunto existem várias forças atuando e eu quero saber qual é o conjunto. Qual é o conjunto? Qual é o momento resultante dessas várias forças em relação a esse ponto? Então, não seria difícil a gente prever o seguinte, ó. Cada uma força dessa, eu vou considerar a linha de ação dela, né? Aí ela vai ter uma distância até esse ponto. D1. Aí se eu considerar, ó, F2, aí vai ter uma distância, isso, sempre perpendicular, etc. Aí eu posso dizer, olha, então o momento resultante, lê assim, o momento resultante em relação ao ponto, ó, seria igual a, vamos lá, F1, D1, mais F2, D2, mais F3, D3, etc., até Fn, Dn. Dn seria essa distância aqui, ó. Resumidamente, eu posso escrever assim, ó. Somatório de F vezes D. Vai de uma, né? Observe que cada parcela desta pode ser positiva ou negativa. A gente escreve como uma soma, mas é uma soma algébrica. Aqui pode ser menos ou mais, depende da direção da força em relação ao ponto. Beleza? Vamos ver uma aplicação disso? Isso é lindo. Esse desenho aí, bacana. Então, seria isso aqui. Mas não em módulo, né, professor? Não em módulo. Aqui é uma soma algébrica. Pode ser que esse sinal aqui seja mais, mas dependendo aqui da alteração, pode aparecer um sinal negativo. É uma soma algébrica. Vai depender do sentido da força. Vai ficar claro aqui com a aplicação. Eu espero. Claro. Mas procuração. Esses 4 metros na medida aqui, ó, esse comprimento aqui. O tubo aqui tem 4, e aqui tem 6. Então não tem 2 aí.
Horário. Pela força. Tudo bem, meu filho. Olha, Fique bem pé para não dormir, né? às vezes ele joga de velho do posto. O momento do resultante. O momento do resultante. Em relação ao ponto O, aí vamos fazer. Vai ser. Primeiro, F1 dividido pela distância da linha de ação de F1 até o ponto O. Então vamos lá, deixa eu escrever aqui. Como ficaria F1? Primeiro, esse momento de F1 em relação ao ponto O vai ser positivo ou negativo? Negativo. Positivo. Olha o ponto O aqui, a força. Anti-horário, então, positivo, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para enfatizar o sinal. Aí seria. Já sei que é positivo. Anti-horário é o sentido contrário ao movimento do sentido horário. O momento, né, em relação ao ponto, o ponto O está aqui, essa força F1 está tentando girar essa estrutura no sentido horário ou anti-horário. Ela não é para cima, então a tendência dela é girar como? No sentido. Professor, mas se o senhor traçar essa linha aí, essa linha de ação. Aqui, F1, a linha de ação. Aí em relação ao ponto. Qual a distância da linha de ação de F1 até o ponto O? 6 metros. 6 metros. 6. Ok? Então vamos lá. Ó, isso aqui o que é? Força. F1. Força. Vezes o quê? Isso aqui o que é? D1. Isso. Beleza? Então vamos para F2. Alguma dúvida aí, F1? Agora não. Agora vamos para F2. Qual é o momento de F2 em relação ao ponto O? Olhem para a força aqui. Primeiro olhem para a força. Onde está a linha de ação de F2? Está na metade, zero. Qual a distância da linha de ação de F2 até o ponto? Zero. É porque a força está sendo aplicada lá no ponto. Qual o momento dessa força em relação à dobradiça? Zero. Essa força não causa efeito de tentar. Cuidado. De tentar girar a força se aplicar na dobradiça. Então o momento é zero. A distância da linha de ação dessa força até esse ponto. Zero. Qual é a distância da linha de ação dessa força até esse ponto? Zero. Observe que a força nem sempre precisa estar aplicada no ponto para ela não causar momento. Observe, ó. Qual o momento dessa força em relação à dobradiça? Zero. Porque essa força não consegue girar a porta em torno da dobradiça. A força está aplicada na dobradiça? Não. Mas a linha de ação dela passa. A linha de ação dela passa pela dobradiça. Então o momento aqui é zero. Então qual o momento dessa força em relação a esse ponto? Zero. Acabou. Oi? Oi? Conta o quê? 600 Newton. Conta, mas 600 vezes zero. Vamos lá. Então, mais 600 vezes zero. Vai dar quanto? Isso aqui é F2, isso aqui. Isso é ótimo. É ótimo. Agora,
Primeiro vai ser negativo, né? Essa força que está aplicada no fio para baixo, a tendência de girar a estrutura em torno do ponto O é no sentido horário. Então, pela convenção de sinal, negativo. Isso. Bom, já decidimos o sinal. Aí fica força, quando é a força? 200. Presta atenção, Pedro. Vezes. Isso aqui, o que é? Falta um D3. Isso. Agora, calma aí. Distância da linha de ação da força de 200 até o ponto O. Aí eu vou... Ó, olha pra cá. Olha a linha de ação dessa. Essa aqui não é a linha de ação. Essa distância pra cá, quanto é? Até aqui? 6. E pra cá é 4, é? Não, 4 é assim, inclinado. 60, né? Entendeu? Aí, bom, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu transporto, se aqui é 60, aqui vai ser 30. Aí eu faria, essa distância seria 4 vezes, em relação a 30, isso aqui é o cateto oposto do curso. Então seria 30, tá claro? 4, aí eu estou projetando aqui no cateto oposto. Tá? Se eu projetasse aqui, eu poderia fazer também 4 cosseno de 60. Mas cosseno de 60, isso é de mesmo. Mesma coisa. Então aqui vai ficar 4 vezes 130. Legal? Isso aqui, o que é? D3. Aí falta o que mais? F4. F4. Bom, F4 vai causar um momento positivo ou negativo? O que é que tu acha? Ó, F4 está aplicado aqui. Essa força aplicada aqui vai tentar girar a estrutura como? No sentido anti-horário. Concorda? Então, positivo. Concorda que é positivo? Não? Entendeu não? Sim. Ó, a força F4 não está aplicada aqui. Se ela está aplicada nessa direção, nesse sentido, a tendência dela é de girar a estrutura no sentido anti-horário. Faça a regra da mão direita. Beleza? Se aqui fosse móvel, fosse um pino, isso aqui ia tentar girar assim. Então vamos lá. F4 vale quanto? 100. 100. Isso aqui o que é? F4. Vezes. Aí aqui. Vou escrever o quê? D4. D4. Esse D4 é a distância da linha de ação de F4 até o ponto O. Aí eu vou fazer isso a propósito para a gente não... Professor, D3 faltou você somar o Faltou mais 6 ali. Ah, faltou, muito bem, ó. Viu aí o que ele falou? Porque eu fiz somente essa parcela daqui, ó. Tá faltando quanto? 6. Percebeu o que ele disse? Na verdade, aqui tá faltando. Ficaria assim, ó. Essa parcela aqui, mais 6. Tá legal? Aí eu botei dentro do parênteses aqui para pegar tudo. Entendeu o que ele disse, né? Ok. A distância da linha de ação de F3 até o ponto O é essa parcela mais 6. Eu fiz somente isso aqui. Agora, D3, cuidado. Tudo o que, né? Veja só. A linha de ação de D4, né? Ah, entendi. Certo. Isso aqui, né? Beleza. Bom, aí quem seria D4 aqui? Ó, distância da linha de ação de D4. Vamos assinalar essa linha de ação. Tu concorda que é isso aqui? A linha de ação? Aí a distância da linha de ação
de F4 até o ponto O, tu concorda que é só essa distância aqui? Tá percebendo? É só essa aqui. Aí seria quanto? 4 multiplicado pelo... Pode ser. Essa distância aqui é claro? Pode ser o quê? 130 ou 160. Cosseno de 30. Aqui, ó, cosseno de 30. Isso aqui não é um cadeiro adjacente? Ao ângulo de 30? Então, cosseno de 30. Tá legal? Essa distância aqui é 4. Aí eu vou projetar aqui. Aí, isso aqui não é o, em relação a 30 graus, isso aqui não é o cosseno. Então, essa distância daqui seria 4 vezes cosseno de 30, que é o D4. Então, aqui eu escrevo 4 vezes cosseno de 30. Pronto. Aí é só contando o meu. Eita, vamos lá. Aqui dá 0, certo? Oi? Ah, não tem 4? Não, porque a linha de ação de F4 é essa. Aí qual é a distância da linha de ação até aqui, ó? Trovão. 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 A linha de ação de F4 não está aqui. Qual é a distância dessa linha até o ponto? É só isso. Ela é medida aqui verticalmente. Então é só esse trecho. Ok? Bom, aqui dá 1800, aqui dá 0, 9, né? Aqui eu vou precisar de ajuda. Então, 130. Aqui precisa de ajuda. Vezes. Aqui dá 130. 0,5, né? Vai dar 2, 6. Tá legal? Mais 100 vezes 4 cosseno de 30. Aqui dá 8, vai dar menos 0,0. Quem faz essa continha? 400 multiplicado por 0,87. 348. Quanto? 348. 348. Soma tudo isso aí. E aqui vai dar 200, 548. 548. Deu positivo ou negativo? Positivo. 548. Newton vezes a outra. Ó, como deu positivo, quer dizer, esse conjunto de forças no final está tentando girar a estrutura no sentido anti-horário. Deu positivo. Então, o conjunto dessas quatro forças, a tendência dela é girar a estrutura no sentido anti-horário. Ele te dá algumas informações, por exemplo. Imagine que aqui você tem uma estrutura. Essa estrutura seria uma viga em balanço, certo? E aqui, nessa extremidade, atua uma carga. A gente sabe que essa carga causa um aumento em relação a esse ponto aqui, ó.
está fixa. Essa viga está fixa aqui nesse ponto A. O momento seria a força, que é a carga, multiplicada pela distância. Esse momento é positivo ou negativo? Pelo que a gente convencionou. Negativo. Seria um momento negativo. Esse momento, exatamente, porque o sentido, essa carga tenta girar essa estrutura em torno do ponto A, no sentido aí, horário, negativo. Bom, esse momento negativo quer dizer que essa estrutura, ela teria um diagrama, eu estou exagerando, eu acho, né? Um diagrama de deformação dela seria assim, né? Isso. Não é verdade? Essas fibras superiores, elas estão sendo tracionadas. Dá para perceber isso? Se a gente faz isso com uma estrutura, essas fibras aqui são tracionadas, enquanto que essas daqui, as inferiores, são comprimidas. Então, se isso é uma estrutura, por exemplo, de concreto, eu preciso de reforçar a parte superior, porque o concreto resiste mal à força de tração. Então eu teria que colocar a ferragem na parte superior da estrutura. Então esse momento negativo indica momento negativo, ferragem negativa. Porque em uma viga biapoiada, se a viga fosse biapoiada, a tendência dela não é fazer isso. Se a tendência dela é fazer isso, a parte inferior é tracionada, né? Então a ferragem de proteção é embaixo. Aqui o momento é positivo. Nesse caso o momento é negativo. Aí a ferragem ficaria na parte superior. Desse trecho dessa viga para lá. Exatamente. Ferragem negativa. Aqui a gente chama de ferragem negativa. Né? O momento é negativo. Por isso que o mesmo sinal. Esse aí lá, em concreto, acaba aqui, não se liga. Para não mudar o jogo, para o espaço, aí cansou. A formulação escalar fica 90% dos casos fica impraticável. Então, a única forma é a gente escrever o vetor F na sua forma escalar, o vetor posição R de OA na forma vetorial. Falei F na forma o quê? Escalar. É onde escutou-se escalar, escutou-se vetorial. Vetor F na forma vetorial, vetor R de OA na forma escalar, vetorial e fazer um produto. Produto o quê? Vetorial. Então, o que é um produto vetorial? É uma operação de dois vetores e o resultado é um terceiro vetor. Diferente do produto escalar, né? Ó, a operação, olha só, produto escalar. O produto escalar é uma operação entre vetores, só que o resultado é um número real. É assim? O produto vetorial é uma operação entre dois vetores, só que o resultado é um vetor. Então, vamos pensar assim. Eu tenho um vetor aqui, ó. Eu tenho um vetor V, tenho um vetor U e θ o ângulo entre V e U. Esses dois vetores aqui, eles devem ser concorrentes, tá? Deve cruzar-se em um ponto. Se não for, você faz alguma coisa para que ele se torne. Você pode deslocar o vetor sem mudar o módulo, a direção e o sentido. Então, eu tenho esse vetor aqui e esse. Aí eu quero fazer o produto vetorial dos dois, eu desloco ele. Esses dois vetores, por serem concorrentes em um ponto, fatalmente ele vai determinar um plano. Então, quando eu fizer o produto vetorial entre, por exemplo, o vetorial
vetorial V, U vetorial V, aí é aquela história, ó. Eu faço a regra da mão direita. Eu empurro o vetor U na direção do vetor V. E o polegar indica a direção e o sentido do resultado do produto vetorial entre U e V. Então, o resultado do produto vetorial entre U e V vai ser um terceiro vetor perpendicular ao plano definido por U e V. Aí eu vou escrever isso aqui. Está vendo aqui? Eles faltam muito, ele está descontando hoje. Mano, essa não tá garante. Ó, esse vetor aqui, eu vou chamar ele de W. Então eu posso escrever aqui. W é igual a quê? O vetorial. Está percebendo? O vetorial V, o resultado quem é? W. W. Ok? Bom, o módulo de W é dado por módulo de U. Estou tirando o vetor, tá? Módulo de V vezes. Oi? Não, isso aqui é uma multiplicação normal. É multiplicação de dois números. O módulo é um número real. O módulo de V não é outro número real. Isso aqui é uma multiplicação comum de dois números reais. Vezes o seno. Aqui é seno, viu? Por que seno? Oi? É o seno do ângulo. Porque aqui é um produto vetorial. O seno do ângulo entre U e V. No produto escalar, não era cosseno? Se fosse cosseno aqui, seria um produto escalar. Aqui é um produto vetorial. O seno. Tá? O seno do ângulo entre U e V. Isso aqui é o módulo de W. Geometricamente, o módulo de W ele representa, do ponto de vista geométrico, isso aqui. Ó. Tu concorda que esses dois vetores eles delimitam um paralelogramo? Então, a área desse paralelogramo é dado pelo módulo de W. Sabiam disso? Legal. Entendeu? Esses dois vetores aqui, eles delimitam no plano um paralelogramo. E a área desse paralelogramo é dada pelo módulo desse vetor. Então, eu posso dizer que aquela área dali é o módulo de W. Geometricamente, isso representa isso. Tá? O módulo desse produto. Agora, observe uma coisa sobre o produto vetorial. Uma propriedade. Será que o vetorial V é igual ao será que isso é verdadeiro? Não. Por quê? Ó, o vetorial V vai dar W. Agora, V vetorial U vai dar um vetor oposto. Eu posso dizer que isso daqui é verdadeiro. O vetorial V é menos V vetorial U. Quer dizer, o vetorial V é W e V vetorial. V vetorial aqui é menos W. Se eu trocar aqui a ordem, ó, se eu fizer V vetorial U, vai dar exatamente, ó, vai dar exatamente o mesmo vetor, só que oposto. O mesmo não, tá? Sentido oposto. Então, isso aqui é W, isso aqui é oposto. Menos W. Então, não posso trocar a ordem. O produto vetorial não obedece à propriedade comutativa em relação à multiplicação.
define lá o que é a só para igual. Seria o 15. Quem? Não, o versor ele tem que ter a mesma direção e mesmo sentido. E tem que ser unitário. Nada garante que tal é a. Sim, rapidinho aqui, pessoal. I, J, K, esses vetores aqui, ortogonais, né? Simultaneamente ortogonais. Então, como você conceberia? I vetorial, isso é um produto vetorial. I vetorial J. K, né? Está percebendo? I vetorial J, porque K seria assim. Ele está aqui, na verdade ele está assim. I vetorial J dá K. Tá legal? Eu posso recorrer isso aqui para mostrar que I vetorial J é K. Mas eu acho que nem precisa. Ó, agora, J vetorial K. Não, J vetorial K vai dar o quê? I. O K não está assim, ó. J vetorial K. Dá quem? I. E K vetorial I. K vetorial I. K não está assim? Então eu faço K vetorial I. Vai dar? J. Está percebendo? Beleza? K não está assim? Eu faço K vetorial I. Empurro K em direção a I. Olha o polegar. Coincide com J. Agora, se eu trocar a ordem, não preciso nem pensar muito. Quem é J vetorial I? Menos K, né? Se eu fizer J vetorial I. Ó. Agora está entrando no vale. J vetorial I. K não é assim? Então J vetorial I vai dar o quê? Menos K. E K vetorial J. Menos I. E vetorial K. Menos J. Beleza? Conclusão aqui. Para concluir. O que seria I vetorial I? Como seria I vetorial I? Zero. Por quê? A gente pode recorrer aqui. Ó. Qual é o ângulo entre o I e I? Zero. Sempre zero. Zero. Aí, morrer isso aqui, vai dar zero. Certo? Então, I vetorial I é zero. Agora, então, J vetorial J. Hã? J vetorial J. Certo? Aí, K vetorial K. Zero. Na próxima aula, nós vamos ver a aplicação do momento de uma força